Meus irmãos, hoje nós vamos estar iniciando um novo simpósio. Pena que muitos irmãos faltaram, né? Inclusive tem gente aqui que toma até remédio para depressão e não veio para poder aprender. Prefere pagar o psicólogo lá gastando R$1.000, mas não vem para ser tratado por Deus dentro da igreja, né? Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que vieram. É um assunto de suma importância. Talvez você não esteja enfrentando, né, um problema na alma, mas tudo que nós vamos estar tratando aqui durante essas semanas vai lhe servir também como ferramenta, instrumento para você auxiliar, tratar e curar outras pessoas que sofrem com este problema. Glória a Deus. Para nós iniciarmos o nosso simpósio Depressão à Luz da Bíblia e da Ciência, eu quero fazer a leitura aqui no livro de Provérbios. O capítulo é o de número 12. Nós vamos fazer a leitura somente de um versículo. O versículo é o de número 25. Provérbios, capítulo de número 12. E o versículo é o de número 25. Aleluia. Provérbios, capítulo 12, e o versículo é o de número 25. O texto diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate. Tem algumas traduções que usam o termo o deprime, mas a boa palavra o alegra. Nós sabemos que a cura interior é uma das grandes necessidades do nosso século. A medicina em si, ela conseguiu ter um avanço muito grande, né? A medicina moderna, em várias questões que assolavam a humanidade. A gente consegue ver um avanço muito extraordinário com relação ao tratamento de doenças físicas que no passado não era possível, que ceifou a vida de muitas pessoas. Nós poderíamos aqui dar o exemplo da tuberculose, a varíola, né, até mesmo a lepra. A medicina tradicional, ela teve um avanço muito grande para tratar esses tipos de enfermidade. Porém, quando nós falamos de doenças da alma, de problemas emocionais, de conflitos internos, a medicina não alcançou nenhum avanço para tratar esses problemas do conflito interno do ser humano. Então é uma situação bastante complicada, é uma situação bastante complexa. O homem, com toda a sua capacidade, hoje nós estamos vivendo a era da tecnologia, o homem tem avançado tecnologicamente, né? Tecnologicamente, eita palavra difícil de falar. Tem avançado, né? Até mesmo na questão do seu comportamento, o homem tem avançado, né? Você vê que hoje a medicina natural está bem atuante e o homem tem tido uma consciência, né, de melhorar a questão da sua alimentação. O homem tem se preocupado mais com a sua saúde, né? Essa palavra para mim foi um trava-língua. Se preocupado com a sua saúde, mas quando nós falamos a respeito dos problemas da alma, a situação é bastante complexa. E muitas pessoas estão atravessando essa situação, este conflito, esta guerra em sua alma, e muitos estão perdidos porque não sabem qual caminho trilhar para resolver estas demandas que surgem no seu interior.
É interessante que tem uma pergunta que Jesus Cristo fez, e essa pergunta ela é muito presente para nós. E a pergunta é a seguinte: queres ser curado? Jesus fez essa pergunta para um homem que estava há 38 anos em cima de uma cama, morando às margens ali do tanque de Betesda, passando por humilhações, pois ele não poderia estar convivendo em sociedade com pessoas perfeitas, com pessoas saudáveis, e Jesus Cristo vai surgir exatamente nesse cenário com esta pergunta para ele: queres ser curado? E a gente percebe que a atitude daquele doente que estava sofrendo há 38 anos é como que se ele não quisesse desprender daquela situação. E tem pessoas que estão assim, elas não conseguem se desprender dos conflitos internos, dos conflitos da alma. Elas preferem muitas vezes até mesmo esconder a sua situação, ao invés de buscar o caminho da cura, buscar o caminho da restauração. Quando Jesus fez a pergunta para aquele homem, quem está sofrendo há 38 anos, e se depara com alguém lhe fazendo uma pergunta se quer ser curado, qual que é a resposta que você daria? Sim, eu quero ser curado. Mas não, ele colocou os diversos empecilhos, respondendo para Jesus como que aquela situação tivesse prendido. Então esse nosso seminário, nós vamos trabalhar muitos pontos importantes da depressão, né? Desde a sua definição, a sua questão histórica, os seus sintomas, as suas causas, o que a Bíblia fala sobre a depressão. Nós vamos tratar diversos assuntos concernentes a esta doença do século. Aqui não apareceu a fotinho do menininho que eu coloquei aqui no fundo. Simpósio Depressão à Luz da Bíblia, a nossa aula de número 1. Os assuntos que nós vamos tratar, que eu vou passar aqui para vocês, não está por ordem, tá? Mas nós vamos abordar todos esses temas com relação a este assunto, tá? O que nós vamos aprender? Primeiro, o que é depressão, né? Os seus conceitos, porque não existe um conceito de depressão, existem vários conceitos de depressão, porque ela tem N causas que pode gerar no ser humano esse problema em sua alma. Segundo, nós vamos falar sobre o tratamento bíblico da depressão. Terceiro, como evitar a depressão. Fundamentos históricos da depressão. Heróis da fé que enfrentaram a depressão. Tratamento da depressão à luz da Bíblia. Tratamento da depressão à luz da ciência. Sintomas da depressão. Causas da depressão. Tipos de depressão. Efeitos psicossomáticos da depressão. Efeitos da depressão. Por que mesmo o cristão pode ser afetado pela depressão? Teste de depressão. Aqui para o finalzinho do nosso simpósio, a gente vai fazer um teste com vocês. Vocês vão fazer a pergunta para vocês mesmos. E se começar a dar muito sim, pode saber que a gente vai ter que fazer um aconselhamento com você, porque você está com algum estágio de depressão na sua vida. Depressão à luz da Bíblia, a terapia da depressão e, por fim, a depressão infantil e a adolescência precoce. Então nós vamos abordar todos esses temas, tá? Todos esses temas. Irmãos, é até triste porque hoje, para você passar num consultório, você vai pagar em R$1.000, vai ficar 1 hora lá com o psicólogo, às vezes falando um monte de besteira, e ele não consegue te dar um direcionamento para tratar esse problema. Porque não tem como tratar o problema de depressão sem a gente saber o que ela gera, quais são as suas causas, o que ela representa na vida de alguém que está sofrendo com ela. Então a gente precisa entender o teor dessa enfermidade, porque às vezes a pessoa fala: pastor, mas eu não estou deprimido. Será? Será que não tem algum sintoma
né, que você tem deixado ser influenciado e que é um sintoma da depressão? Conforme for surgindo dúvidas, os irmãos fiquem à vontade, tá, irmãos? Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o efeito de Pandora, né? Quem assistiu aquele filme Avatar? Avatar. Ninguém assistiu? Que tinha aquele boneco, parecia um alienígena azul. Esse filme ele foi lançado no ano de 2009, tá? Por James Cameron. Ele lança esse filme Avatar. É um filme épico e futurístico, né? Ele mostra uma realidade futura, né? Uma cidade utópica, né? Uma utopia exatamente o que é apresentado ali naquele filme. E esse filme trouxe uma revolução na época porque conseguiu levar aproximadamente 60 milhões de espectadores para poder assistir a este filme em toda a parte do mundo, né? Eu assisti em casa, porque eu não gosto de cinema, não tenho paciência. A última vez que eu fui para o cinema, inventaram daquele cinema 3D que coloca óculos. Na hora que minha mulher olhou para mim, ela acorda, eu estava dormindo. Então eu não vou por causa disso, que eu não tenho paciência de assistir lá não. É muito escuro, eu começo a dar um sono terrível na gente e eu acabo dormindo. E desses 60 milhões, 9 milhões foi aqui no Brasil, de pessoas que foram assistir, prestigiar esta produção, né? A febre e a euforia foram tão grandes, tão surpreendentes, que o G1, né, que é o blog lá da Globo, ele diz que a produção arrecadou mais de 2 bilhões de dólares. É muita coisa, né? Mais de 2 bilhões de dólares foram arrecadados. E esse filme ele conseguiu 3 Oscars, né? Então ele conseguiu influenciar todas as massas. Porém, por que eu estou falando do filme? Eu estou falando exatamente daquilo que o filme vai gerar como reação na vida das pessoas. Porque com o tempo começou a surgir em fóruns de pesquisa, de conversa, pessoas que estavam sofrendo de depressão, porque elas queriam viver o mundo de Pandora, viver o mundo do Avatar, né? Aquele mundo tecnológico, aquele mundo futurista, e eles perceberam que a realidade era totalmente outra, e algumas pessoas começaram até tirar a própria vida, porque se depararam com a vida que eles estavam vivendo, a realidade daquilo que eles tinham, e perceberam que aquela vida que eles estavam vivendo era uma vida deplorável, uma vida infeliz, uma vida triste, e alguns tiraram a própria vida porque descobriram que aquele mundo de Pandora era uma utopia, não existia. Todo deprimido, ele sempre vai querer buscar essa satisfação utópica, aquilo que não é uma realidade, e muitas vezes acaba se frustrando e deixando com que os seus sentimentos sejam aflorados para lutar com essa dor que é considerada pelos psicólogos a pior dor do ser humano, a depressão. É a pior dor do ser humano, porque é uma dor aonde o médico ele não consegue tratar dando uma dipirona igual dor de cabeça. É uma situação na alma. A gente vai ver aqui, logicamente, as diversas causas da depressão, né? Ela existe causa orgânica, causa emocional, causa espiritual e tem até causa demoníaca da depressão, né? Mas a gente não pode definir a causa da depressão sendo somente de origem demoníaca, que foi o que a igreja fez no passado. Quando eu me converti, o crente não podia ficar deprimido. Se ficasse deprimido é demônio, é diabo. E às vezes a liderança orava e a situação não se resolvia. Se era demônio, com oração é para resolver. É só jejuar, consagrar, ter vida com Deus, botar a mão e expulsar em nome de Jesus. E muitas pessoas acabaram morrendo, recebendo oração
e não conseguiu resolver o problema da depressão que elas estavam atravessando. Por quê? Por ignorância de quem não tinha conhecimento da realidade do problema que aquela pessoa estava enfrentando. Vamos lá. Este fato histórico é dentro de muitos que retrata a fragilidade do território psíquico humano, o qual, mesmo dispondo de aptidões intelectuais complexas e incríveis dadas por Deus, capazes de inventar o avião, o telefone, o computador, a internet, a ressonância magnética e etc. A mente do ser humano é uma mente extraordinária. Olha o tanto de coisa que o ser humano já construiu, já inventou, já trouxe a existência nessa terra. E mesmo com toda a grandeza do cérebro humano, ele não consegue resolver os seus dilemas internos, os seus problemas na alma. Assim somos passíveis de manipulação midiática, né? Principalmente com o avanço da tecnologia. Boa parte das pessoas entram por esse caminho, né, de angústia e de depressão, por causa da própria tecnologia. O avanço da tecnologia tem feito com que as pessoas não vivam a vida. Elas estão presas, né, nos seus ambientes, enclausuladas em suas casas, passam mais tempo na internet, no TikTok, vendo vídeos, do que ter um período com Deus, uma vida com Deus. E com isso, né, as brechas vão se abrindo, e essa pessoa, quando se deparar com a realidade, ela já está totalmente perdida em seus conflitos internos e não consegue ter uma resposta para tratar a sua situação. Por quê? Porque nós somos passíveis à manipulação. Então nós temos que tomar muito cuidado para não adoecermos psicologicamente. Vamos continuar aqui. O homem pós-moderno está rodeado de facilidades, né? Entretenimento e conforto. Quem aqui, ó, eu tenho 44 anos, né? Mas ainda na minha infância eu brincava de bolinha de gude, soltava peão, jogava taco. Quem já jogou taco aqui? Eita, pensa num negócio bom, véio. Coloca uma latinha lá com a madeira, pá, com a bolinha. Agora a geração atual, quem já brincou de taco? Olha, rapaz, olha aí, ó. Quem soltou peão? Ah, então vocês estão tão bom. Jogou bolinha de gude? Olha aí, ó. Então tá bom. Mas isso não é o normal, né? É só na DBN que tem isso. A geração atual brincando dessa forma. Devido às questões da pós-modernidade e a facilidade que o ser humano tem, né? Hoje está tudo fácil, irmãos. Tudo fácil, né? Ninguém conversa mais com o outro dentro de casa, né? Na hora da alimentação, um está na sala, o outro está na cozinha, o outro está no quarto. E o que acontece? A inatividade do corpo humano leva você a dar aberturas para os conflitos da alma. Você vê, a gente quer facilidade na tecnologia, mas foi tudo o diabo que criou essas coisas. Imagine lá, controle remoto, sossegado, fica deitado o dia inteiro. Antigamente a televisão zona de tubo, você tinha que levantar lá e tinha que se movimentar, né? Então hoje a facilidade está muito grande, o entretenimento, o conforto que é proporcionado ao ser humano, tudo isso a gente olha como benefício, mas não é benefício. É por causa dessas coisas que cada ano que passa, cada geração que passa, cada século que passa, o ser humano se torna um ser mais doente, mais problemático. E agora, né, com esse avanço da tecnologia, os irmãos não querem nem vir mais para a igreja para estar em comunhão. Acho que deve ter alguns aí me vendo aqui da DBN, assistindo a live, e não veio para cá para o culto hoje. A facilidade. E isso é um perigo muito grande. Isso é um perigo muito grande, porque nós temos que viver em comunidade.
né? O avanço da tecnologia na utilização de uma live na hora do culto é bom para a pregação do evangelho, para alcance de pessoas que não têm como se deslocar para a igreja, que não pode estar em comunhão porque está internado, está doente, tem uma impossibilidade. Isso aqui não foi criado para os crentes ficar em casa assistindo, igual o Marcos fala, né? Cine pipoca. Faz uma pipoca aí, mulher, que agora vai começar o culto. Me traz um chocolate quente, porque vai começar o culto. E com tudo isso, o ser humano, a cada dia que passa, ele está tendo os seus conflitos internos e lidando com as suas enfermidades da alma, tá? Os iluministas, né, que eram defensores ali no século XVIII, defensores da razão, né, que eles diziam que a razão era a única forma de se entender o mundo, tá? E os iluministas já estavam profetizando sobre esse avanço que iria surgir na humanidade. E eles chegaram a dizer que quando chegasse esse ápice do avanço para a humanidade, o avanço da tecnologia, né, esse futuro esplendoroso, segundo a visão dos iluministas, que o homem estaria alcançando um progresso e desfrutando da plena felicidade. E o que aconteceu? O tempo chegou. Foi profetizado lá no século XVIII. Chegou o tempo do avanço da tecnologia, das facilidades, das coisas extraordinárias que o homem tem criado. Só que aí todos perceberam que essa plena felicidade era uma mentira, que ninguém conseguiu alcançar uma plena felicidade com todo o avanço que o ser humano teve do século XX até o presente século que nós estamos vivendo. E o que aconteceu? O homem se descobre agora dentro de uma caixa, preso em seus sentimentos e vivendo o ápice da tristeza, o ápice da angústia, o ápice das lamentações. E ele percebe que todo este avanço que está à sua volta não pode preencher essa dor que ele carrega no seu interior. Então, daqui para frente a situação vai ficar pior. Vai ficar pior. Vamos continuar aqui. Nós vamos ver algumas estatísticas para os irmãos terem noção, que dá até medo as estatísticas com relação a esta enfermidade. Já estou até me sentindo aqui um psicanalista. Vamos lá, é brincadeira, irmãos. Por que devemos levar as doenças da alma a sério, principalmente a depressão? Por que você acha que nós temos que levar a sério essa doença? Alguém pode falar alguma coisa? O que ela mata? O que mais? Só isso? Acabou? Desconstrói muitos princípios da nossa vida. Vai falar, pastor Jurandir? Eu ia falar que ela paralisa o ser humano. Ela Esse paralisa o ser humano. É o pior dos problemas. A gente vai passar depois aqui no finalzinho um vídeo de 5 minutos para você ver o que a depressão pode fazer com alguém. Porque quem está sofrendo com essa doença, ele vai criando, né? A gente até usa um termo que parece ser chocante, mas é a realidade. Ela vai criando os seus demônios. Criando os seus demônios. E o que é um demônio? O demônio é um ser que só tem um objetivo: trazer destruição. E quem está deprimido vai criando seus demônios em todos os aspectos da sua vida. Ele se torna um ser manipulado pela doença, pelo problema que ele carrega no seu interior. Então vamos ver algumas estatísticas. Opa! Acho que travou. Acho que bateu a mão aí, né? Vou ter que voltar aqui, peraí. Deixa eu só voltar aqui, irmãos, que acho que bateram a mão lá.
Então nós vamos ver algumas estatísticas aqui. Primeiro, 300 milhões de pessoas no mundo padecem desse mal. 300 milhões. Essa pesquisa que foi feita no ano de 2017, onde já tinha sido identificado 300 milhões de pessoas que já haviam sofrido com o problema da depressão. 1,4 bilhões de pessoas a qualquer momento desenvolverão o último estágio da dor humana. Hoje o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Imagine 1,4 bilhões de pessoas poderão desenvolver esse tipo de enfermidade. Mulheres são mais afetadas que os homens, cerca de 2, 3 vezes mais. A mulher sempre é muito mais fácil ser afetada pela depressão. Por quê? Porque a mulher é um ser emocional. E a gente está falando de uma doença de origem emocional. Então a mulher é muito mais fácil de ficar deprimida do que o homem. Ela é considerada a 4ª doença de maior impacto global, né? A 4ª doença de maior impacto global no mundo. No Brasil, dados são preocupantes. Em 2017, 5,8% da população brasileira foi diagnosticada com depressão, o que representa 11,5 milhões de pessoas no Brasil foi diagnosticada com esse problema. Então, é muita coisa, irmãos. É muita gente deprimida. A gente precisa fazer alguma coisa, né? A igreja precisa fazer alguma coisa. A liderança precisa fazer alguma coisa. Nós estamos vivendo uma geração, né, de dois extremos. O extremo da vida legal, da vida do oba-oba, isso eu estou falando dentro da igreja, né? A vida sem responsabilidade, sem compromisso, ou vivemos o outro extremo da vida da espiritualidade, né? Uma espiritualidade que não existe, né? Que é aquela espiritualidade que o crente vai para um monte, mas deixa de vir para o culto na igreja, que ora em casa, mas não aparece na igreja para poder aprender, para poder ser instruído. E a igreja tem uma responsabilidade. O papel da igreja é recuperar vidas. Esse é o papel da igreja. Não se recupera a vida só falando o evangelho. A gente precisa conhecer, porque a gente vai lidar com pessoas de tudo quanto é tipo de problema. E o líder tem uma responsabilidade. Como que eu vou recuperar alguém se eu não sei o caminho para recuperar? Porque eu não me preocupei em me preparar para isso, né? Então a igreja tem uma responsabilidade muito grande para poder tratar os dilemas da humanidade. O governo não vai conseguir tratar, a medicina não vai conseguir tratar, não consegue. A igreja tem todas as ferramentas necessárias para poder tratar esse problema de enfermidade. Você vê, eu tive um mestre, pastor Faustino Albuquerque Filho, eu até estava falando com o Nicolas hoje, em 2003, né, que foi o ano que eu estudei com ele teologia na faculdade, ele já tinha 7 formações acadêmicas, 7 formações acadêmicas, né? Eu fiquei sabendo que ele já tinha terminado mais 4 faculdades e agora estava fazendo faculdade de física. Um homem com 89 anos de idade, não parou de estudar. O homem mais inteligente que eu já conheci na minha vida foi o pastor Faustino Albuquerque Filho. Depois você pesquisa lá, um homem que tem paixão, né, pela palavra de Deus, pela Bíblia. E na época, quando ele havia se formado como psicanalista, ele começou a atuar, né, como psicanalista, e ele percebeu que de 100% das pessoas que frequentavam o seu consultório, 90% era crente, e vindo das Assembleias de Deus. Olha que coisa. Uma época que a Assembleia de Deus ainda não estava com aquela base educacional bem enraizada para poder instruir as pessoas. E o que aconteceu? Essas pessoas queriam voltar para a igreja, mas só voltariam se fosse para a Assembleia de Deus. Só que na Assembleia de Deus que eles saíram decepcionados, eles disseram que não voltava mais.
Aí o que o pastor Faustino fez? Abriu a igreja Assembleia de Deus Brasileira. Assembleia de Deus de todos os brasileiros. Aí ele falou assim: quem está doente e não quer ir para nenhuma Assembleia de Deus, vem para a Assembleia de Deus Brasileira que nós vamos tratar você. Hoje já está com mais de 50 igrejas espalhadas aqui no Brasil. E ele abriu essa igreja para tratar dos problemas da alma das pessoas. A igreja era um consultório, onde ele tratava e curava as pessoas que sofriam com os dilemas da alma. Pastor, hoje eu convidei 2 pessoas que estão passando por depressão, entendeu? Tem uma que já tem vários meses que faz depressão e me mandou uma mensagem e falou para mim assim, ó: queria fazer um convite para você ir na minha igreja, que assim, lá está fazendo um tratamento comigo, né? Com tratamentos filosóficos, isso dentro da igreja. A igreja fazendo tratamento filosóficos, que é para que o karma dos meus antepassados não passe em mim. Para você ver o nível das igrejas hoje, entendeu? Usando técnicas até filosóficas, né? Que a gente sabe que isso não tem base nenhuma na Bíblia. Eu simplesmente falei para ela assim, ó, viu? Sai fora disso daí, porque isso não tem nada a ver com a Bíblia. Não existe esse negócio de maldição hereditária, porque as maldições que havia, Cristo cravou todas na cruz, entendeu? E não tem nada disso. Claro que a depressão são doenças psicossomáticas, né, do nosso tempo atual hoje, que pode ser tratada, mas precisa ser tratada também à luz da Bíblia. Então, vem para o simpósio para você aprender e para você sair desse bando de gente mentirosa aí, que está te trazendo ensinamento que nada vai edificar a sua vida. Mas vê se veio e já tem gastado muito dinheiro, já tem mais de 9 meses fazendo tratamento com depressão. Infelizmente, corre-se o risco de perder a própria vida, porque o que acontece? Aquilo que eu falei para os irmãos, nós estamos hoje no meio de 2 extremos. Nós temos um extremo de uma igreja, né, que quer viver de oba-oba, essas igrejas coach, que tudo pode, o que importa é o amor de Jesus por você, né? Ele te chama de meu benzinho, te abraça, te carrega no colo, e você não precisa mudar de vida. É importante, é isso, é o amor de Jesus por você. O outro extremo são as igrejas neopentecostais desequilibradas, né, que entra por esse tipo de caminho, né, praticando hipnose, regressão dentro da igreja, e as pessoas continuam pior do que elas chegaram, né? O presbítero Alexandro, ele fez parte de uma igreja com essa visão, uma igreja com visão apostólica, que trabalhava essas situações, né, na vida do ser humano. Você conheceu alguém que conseguiu se tratar? Não, né? Só foi piorando, né? Quando não se descambava de ver para o mundo, né, se atolava de novo nas drogas, na perdição. Por quê? Porque isso é um engodo, irmãos. Isso aí é praticado dentro de outras religiões, e a igreja está trazendo para si. O que a gente precisa é tratar à luz da Bíblia a depressão. Pode falar. O ano passado eu fui para a Bahia cuidar da minha filha, que estava com depressão. Ela estava tomando 6 medicamentos, 4 pelo psiquiatra e 2 pelo neuro. Ela tinha 3 tipos de problema: depressão, ansiedade e um transtorno compulsivo de comprar, sem necessidade. E aí, ela estava tomando esse remédio. Só que eu, como mãe, eu não estava preparada para isso, para cuidar de uma pessoa naquele estado que ela. Então, não foi que eu estava fazendo o meu papel de mãe. Sim. Só que eu não sei o que foi que estava, não sei se foi a doença ou foi demônios, eu não sei. Eu acredito que o demônio, ele aproveita a oportunidade. Que eu saí de lá arrasada, saí antes do dia, vim embora, porque também ela ia me deixar louca. Jogava os problemas que ela estava passando todo em cima de mim, e eu me sentia culpada, e aquilo foi tomando conta de mim. Então eu fiquei quase um mês lá, e quando eu voltei, eu cheguei aqui, eu lembro que foi no Congresso de Senhoras, eu cheguei
com minha alma abatida, minha alma, sabe, eu pensava assim, eu acho que eu não tenho mais chance de vida, porque viver a minha própria filha jogando os problemas dela para cima de mim, eu comecei a me culpar, eu fiz isso, sabe, porque eu acho que eu sou a pior mãe. E ali eu comecei a me questionar, e aquilo foi tomando conta de mim. Teve um momento que lá em casa, que deu um negócio assim dentro de mim, assim, tipo, como se eu fosse ter um problema cardíaco, aperto no peito, e era constante, chorava por qualquer coisa, ficava sensível. Então, o que foi que aconteceu? Eu resolvi procurar um neuro. Ela fez a chamada, ela fez a consulta online comigo. E aí ela falou, como o senhor falou aí, que tem os pontos. E ela começou a dizer, você está se sentindo assim? Não, ela falou assim, fala o que você está sentindo para mim te avaliar. Aí eu comecei a dizer a ela todos os pontos que eu estava sentindo. Ela disse, você já está entrando em uma depressão. Aí ela passou um remédio faixa preta para mim que está lá em casa e passou cetralina para mim tomar durante 1 ano. Eu tomei 20 dias, depois eu fui diminuindo para tomar meio comprimido, e aí foi quando, antes disso, sofri aquela queda, do nada, eu caí de 16 degraus da minha casa e fui parar lá embaixo. Então, assim, quando eu cheguei na igreja, eu falei, nesse dia, o senhor falou assim, se não der para ir, não vai, irmã, fica. Eu disse, não, pastor, eu tenho que ir. Se é Satanás que não queria que eu fosse, eu vou. Chegou lá, Deus usou uma irmã para falar comigo do que aconteceu lá na Bahia. Então, meu coração tranquilizou. O que foi que eu fiz? Procurei a ajuda do neuro. Aí, tomei 20 dias e a medicação restante está lá em casa, porque eu determinei, eu disse, Deus, eu não tinha isso. Então, se eu fui lá para a Bahia e fui atacada pelo maligno, então ele não vai ter poder. A partir de hoje eu não vou tomar mais essa medicação. Ela mandou tomar por 1 ano e a medicação, o restante ficou lá em casa. Então, assim, mas eu não vou mentir aqui, porque Deus me conhece. Eu tenho um transtorno de ansiedade, eu estava entrando em uma depressão, mas eu não fiquei na depressão. Só que depois dessa situação que eu passei na Bahia, eu desenvolvi transtorno de ansiedade. E eu sou muito ansiosa, assim, às vezes ele me chama a atenção e eu fico com ansiedade. Tudo eu quero fazer logo, aquela coisa assim, tudo meu tem que ser rápido, tem que ser logo. Então é isso. Mas isso aí vai ser tratado até o final desse simpósio aqui, a senhora vai ver como a senhora vai ficar. Porque a nossa intenção é essa, não é só expor conhecimento, né? A gente está em oração para fazer esse simpósio, né? E a gente assumiu uma responsabilidade para poder trazer um conteúdo, irmãos, que vocês não vão encontrar em outro lugar, né? Nem com um psicólogo, porque aqui a gente vai ter tempo para trabalhar essas questões e isso vai ajudar muitas pessoas, né? Inclusive tudo que a senhora estava falando exatamente já era depressão, são tipos de depressão. A gente vai falar sobre isso aqui, porque a depressão ela tem vários tipos, né? E esses sintomas também já é um tipo de depressão. Vamos continuar aqui com as nossas estatísticas. A grande incidência é nas pessoas de terceira idade, porém os primeiros sintomas podem aparecer entre 20 a 50 anos, tá? 800 mil pessoas se suicidaram todos os anos no mundo. Isso equivale a uma morte a cada 40 segundos. Já pensou? Olha o que essa enfermidade ela faz com a vida da pessoa que está lidando com ela. E não fique pensando que a pessoa está fazendo corpo mole, porque não está, irmão. É uma doença terrível, terrível, avassaladora. Ela é terrível. 11 mil pessoas se suicidaram todos os anos no Brasil. O grande problema é que acontece, a pessoa sofre com esse tipo de problema e não busca ajuda.
E quando busca, vai no lugar errado. Eu não estou falando aqui na nossa igreja tem pessoas que vivem tomando remédio de depressão. Cadê no simpósio? Prefere passar lá no médico, desembolsar uma grana e não vem para ser tratado aqui, né? Acho que talvez não enxergue capacidade na gente, né? A gente não fala isso por orgulho não, mas a nossa capacidade aqui é muito maior do que o psicólogo que está lá do lado de fora, porque eu estou estudando um assunto, mas eu sou pastor e eu trato com as coisas espirituais também. Então o resultado é muito mais rápido e assertivo do que você ficar tomando a tarja preta lá a vida inteira. Então no Brasil, o suicídio equivale a uma morte a cada 45 segundos no Brasil. Uma pessoa se suicidou por causa da depressão. No mundo, 55% das mulheres que se suicidaram são chinesas, né? A gente conhece aqueles camaradas, né, que são idealizadores, né, que são defensores, melhor dizendo, do socialismo, né? Aquele mundo lindo, né, de Karl Marx, mundo lindo. E aí eu tenho um sobrinho meu que falou, né? A China, tio, é um país padrão. Por que você não vai morar lá? Já que é país padrão, vai para a China para trabalhar 12 horas, 14 horas, 20 horas por dia, mão de obra escrava, ganhando uma mixaria, e ainda não tem nenhum tipo de segurança. Assiste na internet, você vai ver as empresas da China, porque eles trabalham por produção, não querem nem saber com a qualidade de vida do funcionário. A população é enorme, inclusive existe lá a questão da natalidade, que cada família só pode ter um filho. Por quê? Porque é muita gente, a população é muito grande. Então para eles, eu estou passando mal, joga de lado, coloca outra aí para trabalhar no lugar. Ou você se esforça ou então você está desempregado. Problemas familiares, né? Estrutura educacional, não vale nada, uma porcaria lá naquele país. E com isso as mulheres são mais sensíveis, porque são emocionais, elas acabam sofrendo depressão e cometendo o suicídio. Imagine, 55% das mulheres que se suicidaram é tudo chinesa, é de lá desse país. Aí eu falei para o meu sobrinho, vai morar lá. Está fazendo o que aqui no Brasil ainda? Vai para lá. Estatística. Então, nós temos aqui um mapa dos 5 países mais depressivos no mundo em 2011, de acordo com o BMC, né? Biomed Central. Vamos ver a escala. Primeiro, França, 21%. Está em primeiro lugar, está no ranking. Segundo lugar, Estados Unidos, né? Todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Lá não tem nenhum tipo de qualidade de vida, irmão. Negócio que predomina lá é o fast food. Está todo mundo morrendo, problema físico, depressivo, porque o cabo fica lá em casa só, me traz um lanche, me traz uma pizza, me traz não sei o quê. A vida lá tranquila. O governo, eles, como que eu posso usar? Qual que é o termo que eu posso usar? O governo, ele ainda apoia financeiramente essas pessoas que às vezes não estão nem trabalhando, mas eles têm um benefício do governo para a pessoa ficar desse jeito. Vamos lá, terceiro lugar. O que nós estamos fazendo, igreja? Aí os irmãos estão aí, né? País cristão. Aonde? Que a gente não está conseguindo influenciar ninguém, não estamos conseguindo tratar ninguém, não estamos conseguindo curar ninguém. Está em terceiro lugar o Brasil, 18,4%. Eu vou falar a realidade para a senhora. A igreja pentecostal, infelizmente, ela não está preparada para tratar esse tipo de problema. Por quê? Porque os pentecostais querem pular. Os pentecostais querem entregar profecia e revelação. Não é proibido fazer isso. Eu também entrego profecia e revelação. Eu também gosto de pular, eu também gosto de subir um monte. Mas não tem preparo, irmãos. Não tem preparo. Aí a gente tem que lidar com líderes, entendeu? Que não tem estrutura, que ficam tristes por causa de qualquer coisa,
já estão deprimidos e não sabem. E a vida vai daí para pior, porque eles não querem ser tratados. Eles preferem mudar de igreja e ir para outro lugar do que ficar num lugar sério para ser tratado e depois se tornar um instrumento na mão de Deus para curar outras pessoas. A igreja pentecostal, eu falo com plena certeza, ela não está preparada para tratar esse tipo de problema. Primeiro porque os nossos pastores, a maioria deles, não são nem teólogos, quanto mais ser psicólogos, psicanalistas. Para mim, todo pastor deveria fazer uma faculdade de psicologia, de psicanálise, ter um conhecimento das coisas, porque o pastor, ele lida com aconselhamento diariamente. Imagine eu tendo que aconselhar uma pessoa deprimida se eu não tenho um conhecimento da situação. O que eu vou falar para ela? Vamos orar aqui que Jesus vai te curar, minha irmã. Não dá, irmão, não pode. Isso é uma enfermidade muito complicada. Sim. Aqui a maioria das pessoas que saem daqui é porque elas começam a ser confrontadas pela verdade e não se submetem para mudar de vida. Aí sai. Aí depois sai ainda falando o que não deve. Porque a gente está aqui preocupado em ensinar isso. Quantos anos a senhora tem de igreja? Não, de igreja. Sua trajetória. Mas depois vou. 8 anos, 9 anos. 9 anos. A senhora já viu alguma igreja dar seminário de depressão? Então, alguém aqui já teve seminário de depressão dentro da igreja? Não, né? É perigoso alguém ainda criticar o pastor Luciano. Está dando seminário de depressão? Estou dando. A Bíblia fala sobre isso, que a gente vai trabalhar sobre homens que viveram essa experiência terrível. Terrível. Vamos lá. Quarto lugar, Holanda, 17,9%. E em quinto lugar, Nova Zelândia, 17,9%. Esses são os 5 países mais depressivos do mundo. E o Brasil está em terceiro lugar. O que a igreja está fazendo? Está com conversa fiada. Deus me mostrou. Que mostrou, irmão? Passa óleo de peroba no rosto, vai estudar a Bíblia, vai orar, vai corrigir a sua vida. E você vê alguém assim, irmão, com essas conversas fiadas, está fazendo apologia contra a profecia, pastor? Não, que eu também profetizo. Mas a gente precisa ter estrutura, raiz, base para fazer as coisas, porque senão a igreja vai ser reprovada diante de Deus, porque ela não está cumprindo seu papel de discipular e de evangelizar o mundo. E há tanta promessa nessas igrejas, que a pessoa ela vai buscando, e quando não acontece, ela sai e ela nunca mais volta. Ela entra num estado tão depressivo que ela nunca mais quer saber de Deus. Por quê? Uma promessa que foi feita para ela sem base nenhuma. Que acontece? Eu conheço muitos pastores que passam por essas situações de depressão, de tratar com problemas dos outros. Como eu atuei um pouquinho na área da enfermagem, eu também tive que estudar bastante acerca desse assunto, porque quando a gente faz enfermagem, a primeira coisa que a gente aprende a trabalhar é o nosso emocional. Sim. Porque tem muitas pessoas, no caso a minha esposa mesmo, ela trabalhou durante muito tempo como cuidadora de idosos, e ela não conseguiu trabalhar nessa área devido ao emocional, porque a pessoa começa a criar apego e começa a sentir. Claro que a gente tem que ter empatia para com o próximo, mas a gente não pode deixar a doença do próximo, o problema do próximo nos afetar. E o problema de muitos pastores estão hoje deprimidos, abandonando o cargo, passando por esses problemas, é justamente por conta disso, porque os problemas das ovelhas têm afetado os pastores, e muitos pastores estão caídos espiritualmente, emocionalmente e com o seu psicológico abalado, porque falta de preparo. O que acontece? Você vê, porque assim, o ser pastor, querendo ou não, pela sociedade é visto como uma profissão, né? É visto como uma profissão. E assim, eu tiro o chapéu para quem é pastor de verdade, porque ele tem que lidar com tantas situações, né?
tem que ser contador, tem que ser psicólogo, tem que ser doutor, tem que ser arquiteto, tem que ser construtor, ele tem que lidar com diversas situações, e por isso que diante da sociedade ele está entre as 5 piores profissões do mundo. Profissão de pastor está entre as 5 piores profissões do mundo, por causa dessa situação. Porque o que acontece? A nossa visão de reino tem como prioridade, quando você vai tratar de alguém, a palavra chamada empatia. Isso, todo pastor de verdade, todo líder de verdade, ele tem empatia pelas pessoas, ele se coloca no lugar da pessoa. Só que o se colocar no lugar da pessoa sem um preparo, vai gerar nesse pastor, nesse líder, o conflito, a depressão, e alguns chegam a tirar a própria vida, porque não consegue lidar, né, com a situação, ter o controle daquela situação. Eu vou soltar um vídeo para vocês, porque faltam 5 minutos. Até aqui ficou claro, irmãos? A gente só falou de estatística, eu não entrei nem em definição ainda, porque semana que vem a gente vai falar sobre o que é depressão, os sintomas da depressão e os efeitos da depressão. A gente vai falar semana que vem. Esse simpósio aqui vai ser bom, acho que a gente vai ficar aqui umas 10 semanas só falando sobre este assunto. E de graça, não precisa pagar nada, é gratuito. Irmão, se souber de alguém, traga essa pessoa para cá, isso é importante para ela. Ela vai conseguir lidar com seus conflitos, porque a pessoa fala, mas o pastor vai falar de depressão, você não tem noção o que ela pode gerar de sintomas na vida da pessoa. Quem aqui dorme demais? Demais. Tem alguém aqui que tem que analisar, A gente vai falar sobre isso. Eu vou tirar aqui, Tiago, coloca um vídeo aqui com som para mim. Eu vou passar esse vídeo para os irmãos, é um vídeo de 5 minutos, e depois do vídeo nós já vamos estar finalizando o nosso estudo hoje. Foi bom o estudo hoje, irmãos? Deu para poder pegar alguma coisinha aí? Deu. Está com som? Tiago vai soltar ali o vídeo, o vídeo e o som, tá? Tem que voltar. Eu via tudo através do cachorro. Volta. Atividades que antes me traziam prazer. Eu tinha um cachorro preto. Seu nome era Depressão. Sempre que o cachorro aparecia, eu me sentia vazio e a vida parecia tornar-se mais lenta. Ele me surpreendia com uma visita sem razão ou ocasião. O cachorro preto me fazia parecer e me sentir mais velho do que eu era. Enquanto o resto do mundo parecia aproveitar a vida, eu via tudo através do cachorro. Atividades que antes me traziam prazer, subitamente pararam de fazê-lo. O cachorro preto adorava arruinar o meu apetite. Ele mastigou a minha memória e minha capacidade de concentração. Com ele, era necessária força sobre-humana para fazer qualquer coisa.
Em eventos sociais, ele espantava para longe qualquer confiança que eu tinha. Meu maior medo era ser descoberto. Eu me preocupava que as pessoas iriam me julgar. Por causa da vergonha e do estigma do cachorro, eu estava sempre preocupado em ser descoberto. Então investi vastas quantidades de energia para escondê-lo. Manter uma mentira emocional é exaustivo. O cachorro podia me fazer pensar e dizer coisas negativas. Ele podia me deixar irritado e de difícil convívio. Ele tomava o meu amor e enterrava a minha intimidade. Ele adorava me acordar com pensamentos negativos e repetitivos. Ele também gostava de me lembrar o quão cansado eu estaria no dia seguinte. Ter um cachorro preto não é se sentir triste ou para baixo. É pior, é não ter a capacidade de sentir. Eu envelhecia e o cachorro preto ficava maior, aparecendo toda hora. Eu tentava espantá-lo, mas frequentemente ele vencia. Cair se tornou mais fácil do que se levantar novamente. Então eu me tornei bom em me automedicar, coisa que não ajudava de verdade. Em certo ponto, me senti totalmente isolado de tudo e todos. O cachorro preto tinha finalmente conseguido sequestrar minha vida. Quando se perde a felicidade em viver, você começa a questionar qual é o motivo da vida. Foi quando eu procurei ajuda profissional, meu primeiro passo para me recuperar e dar uma reviravolta em minha vida. Descobri que não importa quem você é, o cachorro preto afeta milhões de pessoas. Todos podem ser afetados por ele. Não existe pílula mágica. Medicação ajuda alguns. Outros precisam de outra abordagem. Também aprendi que ser emocionalmente sincero com as pessoas próximas pode mudar tudo. Acima de tudo, aprendi a não temer o cachorro preto e até o ensinei alguns truques. Quanto mais cansado e estressado você está, mais alto ele late. Aprenda a ter a mente serena. Exercícios físicos são tão eficientes quanto medicamentos para tratar a depressão. Ande ou corra e deixe-o para trás. Colocar seus sentimentos no papel pode ser catártico e revelador. Lembre-se das coisas às quais você é grato. Não importa quão ruim a sua vida esteja, tomar os passos certos e conversar com as pessoas certas fazem os dias de cão passar. Eu não diria que sou grato ao cachorro preto, mas ele tem sido um professor incrível. Ele me forçou a reavaliar minha vida. Aprendi que, ao contrário de correr dos meus problemas, devo abraçá-los. Quem sabe o cachorro preto faça sempre parte da minha vida, mas ele nunca será a fera que já foi. Nós temos um acordo. Por meio do conhecimento, paciência, disciplina e humor, até o pior cachorro preto pode ser curador. Se você está com problemas, nunca tenha medo de pedir ajuda. Não existe vergonha alguma em fazê-lo. A única vergonha é deixar a vida passar. Amém, meus irmãos? Dê uma salva de palmas para Jesus. A gente viu várias cenas ali, né? Onde o cachorro preto, que é a depressão, atuava em todas as esferas da vida deste homem. Mas ele teve que trilhar um caminho para vencer essa situação. E a gente vai abordar durante aí o nosso simpósio todos esses pontos, e a gente acredita, né? Se alguém aqui não está sofrendo com algum sintoma da depressão, mas vai poder ser um instrumento de Deus, uma ferramenta nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas que estão passando
pelo mesmo problema. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos que vieram nessa noite, né? Seja um agente de Deus, né? Os irmãos que não vieram, seja um canal de Deus. Fala, irmão, você perdeu a bênção de ter ido lá no simpósio, que a gente aprendeu bastante coisa. Não falte, esteja lá, porque com certeza Deus vai estar fazendo você crescer e ser edificado por Deus.